Em 2017, Deus me fez uma pergunta, e essa pergunta está em Mateus capítulo 16, versículo 15. E a pergunta é esta: E vós, quem dizeis que eu sou? Naquela época eu já frequentava as igrejas adventistas há uma década, então eu tinha minhas próprias ideias sobre quem é Deus. No entanto, quando a pergunta me foi apresentada, percebi que havia muito mais na resposta do que eu havia imaginado ou sequer pensado antes. Mas antes de entrar nesse assunto, quero voltar 10 anos, lá para 2007. Na verdade, voltando para 2005, foi quando entreguei minha vida a Cristo pela primeira vez, e isso aconteceu por meio de um engano. Eu fui muito enganado, e se você já passou por uma grande decepção, se já foi enganado, então sabe como é. Se você nunca passou por isso, realmente não há palavras que eu possa articular que façam jus a explicar isso para você. Mas como você pode imaginar, isso te transforma. E lemos na Bíblia que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E eu estava pensando nessa passagem e percebi que a pessoa por quem você tem mais chance de ser enganado em todo o universo é você mesmo. Isso acontece porque o coração é enganoso acima de todas as coisas. E quando passei por essa experiência de ser enganado, foi difícil, mas, no fim das contas, foi uma bênção porque me levou a Cristo. E por causa dessa experiência, passei a amar a verdade. E me lembro muito claramente da noite em que me ajoelhei e orei a Deus pedindo pela verdade. Eu não me importava com qual era a verdade, mas sabia que queria conhecê-la, e foi por causa dessa experiência que o Senhor me deu amor pela verdade. Foi então mais fácil para mim, ao estudar a Bíblia, conseguir deixar de lado minhas ideias preconcebidas e meus vieses e realmente olhar para as evidências, porque, independentemente do que a Bíblia dissesse, tudo o que eu sabia era uma coisa. Eu queria saber o que aquilo significava e o que era a verdade, porque eu não queria ser enganado novamente, pois eu sabia como era isso. Essa experiência moldou minha abordagem ao estudar a questão. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora voltando para 2017. Essa pergunta surgiu para mim quando uma amiga me enviou uma mensagem no Facebook e a pergunta que ela fez tinha apenas 7 palavras. Era: o que você acredita sobre a Trindade? E minha primeira resposta foi simplesmente compartilhar com ela o que eu sabia na época, e escrevi o seguinte para ela. Eu disse: Jesus foi trazido fisicamente à existência a partir do Pai? Bem, isso pareceria ser o homem caído, aplicando sua lógica caída a coisas espirituais das quais não temos compreensão adequada. Então, por que ir por esse caminho? Extrapolar além disso é aventurar-se para além dos parâmetros da revelação, pelo menos até onde eu sei. A razão pela qual essa pergunta chegou até mim em 2017 é porque, em abril ou maio daquele ano, o assunto estava sendo debatido no Facebook e as pessoas estavam compartilhando publicações sobre quem é Deus, compartilhando sermões, e essas coisas apareciam no meu feed de notícias, já que eram questões que estavam acontecendo principalmente dentro da igreja. Mas o motivo pelo qual essas questões estavam sendo debatidas era por causa de uma perseguição que estava acontecendo, e não preciso entrar nos detalhes de tudo isso, mas quero compartilhar esta citação. Deus quer que a verdade seja trazida à tona e se torne objeto de exame e discussão, mesmo através do desprezo lançado sobre ela. As mentes das pessoas precisam ser agitadas. Toda controvérsia, toda reprovação, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um meio de Deus para despertar mentes que, de outra forma, poderiam permanecer adormecidas. Era a minha mente que estava sendo agitada, e como disse, eu já estava na igreja adventista há 10 anos naquele momento, e nunca tinha realmente estudado a fundo o tema de quem é Deus. Quando me fizeram essa pergunta, o que você acredita sobre a Trindade? Depois que compartilhei minha resposta com meu amigo, algumas semanas se passaram e Deus continuava trazendo essa questão de volta à minha mente, tipo, o que realmente é a resposta certa sobre esse assunto da Trindade? Qual é a verdade? E honestamente, eu não sabia ao certo se estava certo. No entanto, obviamente, esse era um assunto importante e eu sabia que deveria estudá-lo a fundo. Então, foi isso que comecei a fazer em 2017.
Minha abordagem para estudar esse assunto foi simplesmente tentar obter uma perspectiva, e eu queria entender o que os pioneiros adventistas do sétimo dia acreditavam e como eles liam e compreendiam várias escrituras e declarações do espírito de profecia. Eu também, obviamente, queria estudar a Bíblia para ver o que a Bíblia tinha a dizer e queria estudar o que a atual Igreja Adventista do sétimo dia acredita sobre quem é Deus, porque parecia que a perspectiva deles era diferente da dos pioneiros, e eu queria estudar a perspectiva da Igreja Católica como um ponto de referência. E eu realmente queria estar em um lugar onde eu pudesse entender cada perspectiva e como eles estavam abordando as escrituras e como estavam compreendendo as coisas, e então, e somente então, depois que eu entendesse a perspectiva deles, aí sim eu estaria em uma posição onde eu poderia possivelmente decidir o que é verdade. E quando comecei a estudar o assunto de quem é Deus, eu realmente não me sentia ameaçado por isso, porque eu não achava que aquilo que eu acreditava estava em risco. Então comecei a estudar o assunto, esperando plenamente que talvez o que eu acreditava pudesse mudar um pouco, mas, fundamentalmente, não estava incorreto. E foi com essa perspectiva que entrei nesse estudo. Então quero tirar um momento e apenas falar sobre por que isso é tão importante. Agora nós sabemos que Deus levantou a Igreja Adventista do sétimo dia para um propósito específico. Ela foi trazida à existência para cumprir uma missão, e essa missão está registrada em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 19, e aqui está o que a irmã White disse. De maneira especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última advertência para um mundo que está perecendo. Sobre eles brilha uma luz maravilhosa da palavra de Deus. Foi-lhes confiada uma obra da mais solene importância, a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Não existe outra obra de tão grande importância. Eles não devem permitir que nada mais absorva sua atenção. As verdades mais solenes já confiadas a mortais foram dadas a nós para proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo deve ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à responsabilidade que lhes foi confiada. A proclamação das mensagens dos três anjos é a obra mais solene já confiada a mortais, e essa obra foi confiada especificamente à Igreja Adventista do sétimo dia para ser levada ao mundo. E não se trata apenas de uma mensagem intelectual. As mensagens dos três anjos devem ser uma revelação. Por exemplo, sabemos que a mensagem do primeiro anjo nos ordena temer a Deus e dar glória a Ele, e sabemos que dar glória a Deus significa representar o seu caráter. E lemos em Parábolas de Jesus, página 415. Os últimos raios de luz misericordiosa, a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, é uma revelação de seu caráter de amor. Os filhos de Deus, que são os adventistas do sétimo dia no contexto do qual estamos falando, devem manifestar sua glória. E claro, é assim que damos glória a Deus, por meio de uma revelação de seu caráter de amor. E a revelação do amor de Deus deve se manifestar nos adventistas do sétimo dia. E isso seria uma demonstração final do caráter de Deus para os anjos e para os homens. E por meio dessa revelação a terra seria iluminada com sua glória, em cumprimento da promessa de Apocalipse 18:1. E essa missão de levar as três mensagens angélicas ao mundo e representar seu caráter depende de uma única coisa: precisamos conhecer verdadeiramente a Deus. E é isso que nos é dito pela irmã White em O Ministério da Cura, no capítulo chamado Um Verdadeiro Conhecimento de Deus. Quero ler esta citação da página 409, parágrafo 3. Ela diz: como nosso Salvador, estamos neste mundo para servir a Deus. Estamos aqui para nos tornar semelhantes a Deus em caráter e, por meio de uma vida de serviço, revelá-lo ao mundo. E este, novamente, é o motivo pelo qual Deus interveio na história humana no século XIX e levantou um movimento de pessoas chamado Adventistas do Sétimo Dia, e este é o nosso propósito. A irmã White continua, mostrando a condição sobre a qual depende o cumprimento desta comissão. Ela diz: para sermos cooperadores com Deus, para nos tornarmos semelhantes a Ele e revelar seu caráter,
e acabamos de ver que esta era a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, uma revelação de seu caráter de amor. Então, lemos agora: para nos tornarmos semelhantes a Ele e assim revelar seu caráter, precisamos conhecê-lo corretamente. Precisamos conhecê-lo como ele se revela. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de todo verdadeiro serviço. É a única salvaguarda real contra a tentação. Somente isso pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Esse é o conhecimento necessário para todos que trabalham pela elevação de seus semelhantes. A transformação do caráter, a pureza de vida, a eficiência no serviço, a adesão a princípios corretos, tudo depende de um conhecimento correto de Deus. Esse conhecimento é a preparação essencial tanto para esta vida quanto para a vida futura. Portanto, estamos aqui para revelá-lo ao mundo, e as palavras inspiradas mostram claramente que a condição a ser cumprida para nos tornarmos semelhantes a Ele e para revelar seu caráter é que devemos conhecê-lo corretamente. E somente isso, ou seja, nada além, nada mais e nada menos, pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Mais uma vez, a condição exigida para cumprir a comissão de proclamar as 3 mensagens angélicas e representar diante do mundo o caráter de Cristo é repetida. Tudo depende de um conhecimento correto de Deus. Portanto, para que nossa igreja cumpra essa comissão, é imprescindível que conheçamos a Deus corretamente. E conhecer a Deus corretamente significa conhecê-lo como ele se revela. Agora, há algumas coisas que aprendi sobre a compreensão que a igreja tem de Deus, das quais eu não tinha a menor ideia antes de começar a estudar esse assunto. E foi uma surpresa para mim as coisas que descobri, mesmo depois de 10 anos na igreja. Porque o assunto de quem é Deus, quero dizer, os detalhes, nunca são realmente discutidos, e eu acredito e sei que muitos, se não a maioria dos adventistas do 7º dia, estão tão alheios a essas coisas quanto eu estava, e ainda assim elas têm uma importância crucial para a nossa compreensão de Deus. Então, quando olho para trás e penso na minha resposta à minha amiga sobre a Trindade e em como escrevi para ela, pelo que entendo, vejo esse assunto como algo que é melhor não definir além do que Deus já definiu para nós. Posso te dizer agora que eu estava errada? Eu estava completamente errada e não estava errada porque devêssemos definir Deus além do que foi revelado. Eu estava errada porque o que Deus havia revelado eu não compreendia, e há muitas coisas que eu gostaria de compartilhar que, se eu fosse compartilhar todas, levaria horas. Então, neste vídeo, eu só quero compartilhar algumas das revelações mais profundas que tive. Algumas delas são coisas muito boas e outras foram coisas bastante desafiadoras. Mas provavelmente a coisa mais surpreendente que aprendi ao estudar esse assunto foi que a Igreja Adventista do 7º dia não acredita que Jesus é o Filho de Deus, e eu já tinha ouvido isso antes e achava ridículo. Eu nem conseguia considerar essa ideia, era tão absurda para mim, que a Igreja Adventista do 7º dia não acredita que Jesus é o Filho de Deus? É claro que eles acreditam, e dizem isso abertamente, e obviamente a Bíblia e os escritos de Ellen White declaram abundantemente que Jesus é o Filho de Deus. Mas apenas para entender o que a Igreja Adventista do 7º dia acredita oficialmente sobre o Filho de Deus, eu fui às próprias publicações da Igreja, incluindo algumas declarações do Instituto de Pesquisa Bíblica, que foi comissionado pela Igreja Adventista do 7º dia, para explicar e defender sua teologia, e eu li esta declaração. A imagem de pai e filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino de pai e filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural, literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto dentro da divindade, o filho é eterno. O termo filho é usado de forma metafórica quando aplicado à divindade. Jesus é metaforicamente o Filho de Deus, mas não de fato? Isso não me pareceu correto, do ponto de vista das Escrituras ou de qualquer outro ponto de vista. Mas mesmo assim continuei encontrando outras declarações como esta.
pode-se inferir das Escrituras que, quando a divindade elaborou o plano da salvação, em algum momento da eternidade passada, eles também assumiram certas posições ou papéis para executar as provisões do plano. Aprofundando essa ideia de encenação de papéis, li isto na Adventist Review. Isso é de 31 de outubro de 1996. Diz assim: para erradicar o pecado e a rebelião do universo e restaurar a harmonia e a paz, um dos seres divinos aceitou e assumiu o papel de pai, outro o papel de filho. Então, a conclusão de que Jesus não era realmente um filho, mas apenas um dos três seres coeternos e coiguais, assumindo um papel ao qual foi atribuído o título de filho? Eu não tinha certeza do que fazer com isso, mas não parecia estar em harmonia com o que eu entendia na época. A revista Ministry, em 1982, disse o seguinte: o título Filho refere-se à sua entrada no tempo e não nega de forma alguma suas origens eternas. Há referências no Antigo Testamento à filiação, mas estas são sempre em antecipação à encarnação. Então, quando a Igreja diz que Jesus é o Filho de Deus, o que eles realmente entendem com isso é que Jesus é apenas um dos três seres coeternos que entraram em um papel metafórico, onde um ser divino se chamou de Pai e outro ser divino se chamou de Filho, quando na realidade nenhum deles era pai ou filho. E eu fiquei surpreso e chocado ao descobrir que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de fato, nega que Jesus seja o Filho divino de Deus. Eles negam que ele seja o Filho de Deus, mas dizem que foi apenas um papel metafórico ou um título que ele assumiu quando nasceu em Belém. Isso para mim foi chocante, acho que porque eu não sabia disso. Eu não conhecia a posição da Igreja sobre isso, e mesmo assim me perguntei, como isso poderia estar certo? Como isso poderia ser verdade? Quero dizer, será que fui enganado de novo? O primeiro texto que me veio à mente foi, claro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pensava, será que esse texto realmente quer dizer algo diferente do que está escrito? Mas então eu li o próximo versículo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,16 e 17 dizem que Deus deu o seu Filho unigênito. Então, como ele poderia ter feito isso se não tivesse um filho para dar? E então minha mente foi para o texto na Bíblia onde declara que Jesus é o Filho, e não é pouca coisa, especialmente onde o próprio Deus falou do céu e disse, em Mateus 3,17: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E lemos de forma semelhante na Transfiguração que uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ouvi-o. Então aqui temos duas ocasiões em que o próprio Deus declarou de forma audível do céu que Jesus é seu Filho. E quando Deus disse, este é o meu Filho, será que ele quis dizer exatamente o que disse? E se não, então por que ele não disse o que realmente queria dizer? E então eu vi também esta passagem em Lucas 4, e o diabo disse a ele, isto é, a Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E ao ler este versículo, agora percebi algo que não tinha visto antes, que essa tentação não era tanto sobre o pão e a fome de Cristo. Era sobre sua filiação. E lemos isso da irmã White enquanto ela comenta sobre este versículo. No livro Confrontação, página 40, ela diz: Satanás lisonjeou-se de que poderia levar Cristo a duvidar das palavras proferidas do céu em seu batismo. E lembre-se, essas palavras foram: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E se ele pudesse tentá-lo a questionar sua filiação e duvidar da veracidade da palavra dita por seu pai, ele obteria uma grande vitória. E ao ler essa declaração, percebi que era Satanás quem estava por trás do movimento para lançar dúvidas sobre a filiação de Cristo. Satanás falhou em obter a vitória sobre Cristo, mas será que ele conseguiu essa vitória sobre a Igreja de Cristo? Ao estudar esse assunto, foi como se estivesse acontecendo um terremoto na minha compreensão de quem Deus é. E o meu entendimento teológico, a base que eu tinha, estava se rompendo e se desfazendo. E ainda assim não era a base de crenças que eu havia adquirido das Escrituras.
Na verdade, era a base do ensino da igreja. Agora sabemos que a Bíblia chama Jesus de filho mesmo antes de seu nascimento humano. Considere Nabucodonosor quando ele viu uma quarta figura semelhante ao Filho de Deus na fornalha ardente. Salomão disse em Provérbios 34: Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Assim, Salomão está nos dizendo que a terra foi criada por um pai e seu filho, mesmo antes do nascimento humano de Jesus em Belém. E isso contradiz o entendimento da Igreja de que ele assumiu o título de filho quando se tornou humano. É a glória do Evangelho que ele se fundamenta no princípio de restaurar, em uma raça caída, a imagem divina por meio de uma constante manifestação de benevolência. Essa obra começou nas cortes celestiais. Então, aqui está a nossa referência temporal para o restante desta declaração, nas cortes celestiais. Lá, ou seja, nas cortes celestiais, Deus decidiu dar aos seres humanos uma evidência inconfundível do amor com que os considerava. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para cumprir plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o Filho unigênito de Deus, deveria se oferecer como oferta pelo pecado. Que medida pode alcançar a profundidade desse amor? Então, quero que você perceba aqui que Cristo é chamado de Filho de Deus mesmo antes de ter se entregado como oferta pelo pecado, porque a palavra deveria indica tempo futuro. Portanto, essa entrega de si mesmo ainda não havia acontecido. Assim, foi decidido que, caso o homem caísse, Cristo se entregaria como oferta. E ainda assim, nesse momento, nas cortes celestiais, antes de Cristo ter se entregado, ele já é chamado de Filho de Deus. E além disso, essa afirmação sobre a filiação de Cristo, muito antes de seu nascimento humano, está ligada a João 3,16, que diz que Deus deu seu Filho unigênito. Deus deu ao mundo e aos anjos a evidência do caráter imutável de seu amor. Ele se separaria de seu Filho unigênito e o enviaria ao mundo. Portanto, aqui vemos novamente que Jesus é chamado de Filho unigênito antes de ser enviado ao mundo. Mais uma vez, a irmã White diz: como pode ser que o indefeso bebê na manjedoura de Belém ainda seja o divino Filho de Deus? Em outras palavras, quando Jesus nasceu na manjedoura de Belém, ele ainda era o divino Filho de Deus, o que significa que ele já era o Filho de Deus antes de nascer na manjedoura de Belém. E da mesma forma, ela diz novamente: embora fosse filho de um ser humano, ele se tornou o Filho de Deus em um novo sentido. Portanto, se Jesus, em seu nascimento humano, tornou-se o Filho de Deus em um novo sentido, isso significa que, antes de seu nascimento humano, ele ainda era o divino Filho de Deus no sentido original. Lemos em O Desejado de Todas as Nações, Deus havia prometido dar o primogênito do céu para salvar o pecador. Além disso, ela diz: ele andava entre eles com a dignidade e o poder de um rei nascido no céu. Mais uma vez, outra referência a Cristo sendo nascido do céu, sua filiação divina muito antes de se tornar humano. Se Deus pudesse ter mudado essa lei para atender o homem em sua condição caída, não teria ele feito isso e mantido seu Filho unigênito no céu? Certamente teria. Portanto, mais uma vez, uma evidência clara e inconfundível de que Cristo era o Filho unigênito de Deus no céu antes de se tornar humano. Essas declarações e outras semelhantes anulam a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia de que todas as referências a Cristo como Filho são apenas em antecipação ao seu nascimento humano. E ao estudar essas coisas, percebi que a Bíblia e Ellen White estão em harmonia uma com a outra e que ambas estão em desacordo com os ensinamentos atuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, o que vi a seguir é algo que eu não sabia quando comecei a estudar o assunto, e foi algo que encontrei no espírito de profecia que realmente trouxe muita perspectiva para toda essa controvérsia sobre quem é Deus, e foi o seguinte: essa controvérsia sobre a filiação de Cristo, na verdade, começou no céu. Veja a declaração do Manuscript Release 86 de 1910. A irmã White diz: bem, Lúcifer, ele estava lutando. Ele tinha glória nos átrios celestiais,
mas estava lutando pelo lugar de Cristo ao lado de Deus. Depois, ele quis ser Deus, mas não pôde conseguir isso, e aqui está o motivo. Ela diz: Cristo era o único filho unigênito de Deus e Lúcifer, aquele anjo glorioso, iniciou uma guerra por causa disso até que teve que ser expulso para a terra. Agora, essa declaração para mim foi realmente chocante, porque mostrou que a primeira rebelião do diabo foi iniciar uma guerra por causa do fato de Cristo ser o único filho unigênito de Deus. Lúcifer queria ser Deus, e a razão pela qual ele não podia ser era porque Cristo era o único filho unigênito de Deus. Lúcifer não foi gerado por Deus. Ele não era filho de Deus. Ele não procedeu e não veio de Deus como Cristo veio. Havia uma distinção entre os dois, entre Cristo e Lúcifer. A distinção apresentada no espírito de profecia era que Cristo era o único filho unigênito de Deus, e Lúcifer não era. Lúcifer era um ser criado. Ao tentar defender seu argumento contra Deus por tê-lo excluído da divindade, Lúcifer teria que provar que Cristo não era realmente um filho, e essa foi a batalha que ele travou nos tribunais celestiais. Além disso, somos informados de que essa guerra contra o fato de Cristo ser o único filho unigênito de Deus é a razão pela qual Lúcifer e seus anjos tiveram que ser lançados à terra. Agora, é claro que sabemos que essa guerra no céu começou por causa da lei de Deus e, evidentemente, o primeiro mandamento é que não devemos ter outros deuses diante dele. E ao destronar Cristo, removendo a filiação de Cristo, ele estava, na prática, criando outro Deus, e, naturalmente, o Deus que ele queria criar aqui era ele mesmo. E ao detalhar a rebelião de Lúcifer contra a filiação de Cristo, a irmã White nos dá esta declaração incrível. Ela diz: anjos foram expulsos do céu porque não quiseram trabalhar em harmonia com Deus. Eles caíram de sua alta posição porque queriam ser exaltados. Eles passaram a se exaltar e esqueceram que sua beleza de pessoa e de caráter vinha do Senhor Jesus. Esse fato os anjos procuraram obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus, e passaram a considerar que não deveriam consultar a Cristo. Um anjo iniciou a controvérsia e a levou adiante até que houve rebelião nos tribunais celestiais entre os anjos. Eles se exaltaram por causa de sua beleza. Agora, nesta declaração, a filiação de Cristo não é metafórica, é um fato. Esse fato, ela diz, os anjos procuraram obscurecer, o fato de que Cristo era o Filho unigênito de Deus. Portanto, não apenas a filiação de Cristo era um fato, mas era um fato, ou seja, já existia. Não se trata de uma aplicação futura, de que ele se tornaria o Filho de Deus quando se tornasse humano. Já era um fato que Cristo era o Filho unigênito de Deus no céu quando os anjos e Lúcifer se rebelaram contra Deus. E vemos a realidade da filiação de Cristo expressa novamente em outra declaração quando a irmã White diz: quando Cristo anunciou pela primeira vez à hoste celestial sua missão e obra no mundo, declarou que deixaria sua posição de dignidade e disfarçaria sua santa missão, assumindo a semelhança de um homem, quando na realidade ele era o Filho do Deus infinito. Essa declaração mina completamente e totalmente qualquer ideia de que a filiação de Cristo está atrelada ao seu nascimento humano quando ele se encarnou, porque nesta declaração lemos que ele, Cristo, declarou que deixaria sua posição de dignidade e disfarçaria sua santa missão assumindo a semelhança de um homem, ou seja, assumir a semelhança de um homem ainda estava no futuro. Isso ainda estava por acontecer. Jesus ainda não havia, neste momento, quando anunciou pela primeira vez a hoste celestial, sua missão e obra no mundo, ele ainda não havia se tornado um homem. No entanto, neste momento, quando ele anunciou sua missão aos anjos, ele era, de fato, o Filho do Deus infinito. A filiação divina de Cristo, segundo o que diz a irmã White, era uma realidade e um fato antes que ele assumisse a semelhança de um homem. E, portanto, isso não pode ser harmonizado de forma alguma com a ideia de que sua filiação é metafórica, ou uma encenação, ou um símbolo.
Ideias como essas estão total e completamente em desacordo com a Bíblia e o espírito de profecia. E essas declarações, especialmente sobre a guerra de Lúcifer contra a filiação de Cristo, realmente foram cristalinas ao mostrar novamente que o esforço para minar a filiação de Cristo, para lançar dúvidas sobre as palavras ditas do céu pelo Pai de Cristo, este é o meu Filho amado, o esforço para obscurecer o fato de que Cristo era o Filho de Deus, quando, na verdade, naquele momento ele era o Filho do Deus infinito. Todos esses ataques contra a filiação de Cristo vêm do inimigo das almas. Agora, esta próxima declaração que quero compartilhar, que continua a aprofundar essa guerra contra a filiação de Cristo, é na verdade a resposta do Pai a essa guerra travada por Lúcifer. Ela mostra como Deus responde aos ataques de Lúcifer contra a filiação de Cristo e, pelo que eu sei, é a mais autoritativa de todas as declarações do espírito de profecia que conheço sobre esse assunto da filiação de Cristo. E acho que você ficará surpreso ao analisar essa declaração sob a perspectiva de se Jesus era realmente o Filho de Deus antes de se tornar humano ou não. Aqui está a declaração. Em Patriarcas e Profetas, página 36, lemos: disputar a supremacia do Filho de Deus. Agora, lembre-se de que a supremacia do Filho de Deus se devia ao fato de ele ser o unigênito, como lemos anteriormente, então é daí que vem a supremacia de Cristo. Portanto, contestar a supremacia do Filho de Deus? Assim, questionar a sabedoria e o amor do Criador havia se tornado o propósito desse príncipe dos anjos. Para esse objetivo, ele estava prestes a direcionar as energias daquela mente brilhante, que depois de Cristo era a primeira entre as hostes de Deus. Mas aquele que desejava que a vontade de todas as suas criaturas fosse livre, não deixou ninguém desprotegido diante da confusa sofisticação com que a rebelião buscaria se justificar. Então vemos aqui novamente que essa guerra de Lúcifer contra a supremacia e a filiação de Cristo foi um esforço para se justificar em sua reivindicação de divindade, em sua pretensão de ser como Deus. Mas a irmã White continua. Antes que o grande conflito se iniciasse, todos deveriam ter uma apresentação clara de sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. O Rei do Universo, ou seja, Deus, o Rei do Universo, convocou as hostes celestiais diante dele para que, em sua presença, pudesse expor a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que ele mantinha com todos os seres criados. Agora pare um momento e imagine isso em sua mente. O Rei do Universo, Deus, convocou todas as hostes celestiais, todos os anjos, todos os querubins, todos os seres vivos da criação, dezenas de milhares de vezes 10.000 e milhares de anjos e querubins e outros seres, todos reunidos diante do Rei do Universo. Por quê? Para expor a verdadeira posição de seu filho. A razão pela qual isso é significativo é porque Lúcifer estava espalhando mentiras que minavam a verdadeira posição do Filho de Deus. Então você pode ver o conflito acontecendo aqui. A reivindicação de divindade de Lúcifer se baseava em tirar de Cristo a sua filiação divina. Para que Lúcifer pudesse justificar sua reivindicação de divindade, ele precisava provar com sucesso que Jesus não era realmente o Filho de Deus, e os paralelos com o próprio tema que está sendo debatido em nossa igreja hoje são notáveis. Que o grande conflito entre Cristo e Satanás está agora chegando ao fim, lutando pelas mesmas questões que deram início ao grande conflito no céu. Então aqui o monarca do universo, Deus, reuniu todos os habitantes da criação, todos os seres criados juntos, para apresentar a verdadeira posição de seu filho, e agora vamos ver o que ele diz. A irmã White continua: o Filho de Deus compartilhava o trono do Pai e a glória do eterno e autoexistente envolvia ambos. Ou seja, o Pai e o Filho, não três seres. Envolvia ambos.
ao redor do trono reuniam-se os santos anjos, uma vasta multidão inumerável, 10.000 vezes, 10.000 e milhares de milhares. Os anjos mais exaltados, como ministros e súditos, regozijavam-se na luz que caía sobre eles, vinda da presença da divindade. Diante dos habitantes reunidos do céu, o rei declarou: Esse é Deus. Declarou que ninguém além de Cristo, o unigênito de Deus, poderia entrar plenamente em seus propósitos, e a ele foi confiada a execução dos poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus havia realizado a vontade do Pai na criação de todas as hostes celestiais, e a ele, assim como a Deus, eram devidos sua homenagem e lealdade. Cristo ainda exerceria poder divino na criação da terra e de seus habitantes, mas em tudo isso ele não buscaria poder ou exaltação para si mesmo, em desacordo com o plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Esta é a declaração mais significativa que conheço a respeito da filiação de Cristo. Deus reuniu todos os seres criados em todo o universo para apresentar a verdadeira posição de seu Filho, à luz da guerra travada contra seu Filho por Lúcifer e seus anjos. E é significativo, então, que Deus, ao apresentar a verdadeira posição de seu Filho, declare diante de todos os habitantes da criação que Jesus era o unigênito de Deus. Assim, Deus declara diante da criação da Terra, porque a irmã White diz que Cristo ainda iria, isso está no futuro, exercer poder divino na criação da Terra. Portanto, se a Terra ainda não havia sido criada, então ele ainda não havia se tornado humano, e mesmo assim, ao apresentar a verdadeira posição de seu Filho, Deus declara diante de todo o universo que Cristo era o unigênito de Deus e o chama de Filho de Deus. E, portanto, qualquer coisa contrária a isso é uma mentira. Quem foi que tentou lançar dúvidas sobre as palavras de Deus pronunciadas no batismo de Cristo? Este é o meu Filho amado? Quem foi que procurou obscurecer o fato de que Cristo era o unigênito Filho de Deus? Quem é que estava tentando lançar dúvidas sobre a verdadeira posição do Filho de Cristo para justificar a si mesmo, sua guerra contra Deus e sua pretensão de ser como o Altíssimo? Foi Lúcifer. E qualquer ensinamento que venha a minar a veracidade da filiação de Cristo, de que Cristo é o unigênito Filho de Deus mesmo antes da criação do mundo, é luciferianismo. É um ensinamento de Lúcifer e, ainda assim, encontramos essa doutrina de demônios sendo ensinada em nossa igreja. Se vamos representar Cristo ao mundo e dar a última mensagem de misericórdia ao mundo, que é uma revelação de seu caráter de amor, então teremos que ter uma compreensão correta de quem é Deus e quem é seu Filho. E não é de se admirar, então, que à medida que este grande conflito se aproxima do fim, Satanás redobre seus esforços para obscurecer o fato de que Cristo é o unigênito Filho de Deus. Mas também vemos que Deus está agora trabalhando de forma magnífica para restaurar esse entendimento ao seu povo, para que possam cumprir a comissão que lhes foi dada. É notável para mim que, diante de uma declaração tão autoritativa perante todo o universo, adventistas do sétimo dia ou qualquer pessoa ainda prefiram as palavras de seus ministros, pastores e líderes religiosos às palavras do monarca do universo, cujas palavras são a nossa autoridade. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus que ele deu acerca de seu Filho. Portanto, Deus deu testemunho de seu Filho. E então lemos: aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Essa é uma escritura poderosa, porque é exatamente isso que está acontecendo no cristianismo hoje em dia. As pessoas estão tomando as palavras de seus pastores e ministros como autoridade e, com base nessas palavras, negando o testemunho, o registro que Deus deu de seu Filho. Portanto, quando aceitamos as palavras dos homens de que a filiação de Jesus é metafórica ou uma encenação que não é real, estamos fazendo de Deus um mentiroso,
pois, na prática, não acreditamos no testemunho ou no registro que Deus deu de seu Filho. Deus deu testemunho em várias ocasiões com sua própria voz de que Jesus é seu Filho. E quem não crê em Deus o faz mentiroso. Então me diga, a doutrina da Trindade defendida pelos adventistas faz de Deus um mentiroso? As verdades mais claramente reveladas na Bíblia foram envolvidas em dúvida e trevas por homens eruditos que, sob o pretexto de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um significado místico, um sentido espiritual secreto não aparente na linguagem empregada. Esses homens são falsos mestres. Foi a esse tipo de pessoas que Jesus declarou: "Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus." A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou figura seja empregado. Se as pessoas simplesmente aceitassem a Bíblia como está escrita, se não houvesse falsos mestres para enganar e confundir suas mentes, uma obra seria realizada que alegraria os anjos e traria para o redil de Cristo milhares e milhares, que agora estão vagando no erro. E não é essa uma descrição perfeita do que a Igreja está ensinando ao dizer que a filiação de Jesus é metafórica ou uma encenação? Então, quando Deus chama Jesus de seu filho, eles dizem: não, 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 não. Ele não é realmente seu filho. Ele é metaforicamente seu filho. E ao fazerem isso, o que estão dizendo é que há um significado místico ou espiritual nas palavras que não está presente na linguagem empregada. E, portanto, o que isso faz na prática é tomar as palavras de Deus para significar algo diferente do que elas realmente dizem. Isso é o que chamamos de espiritualizar as verdades da Bíblia. E, novamente, reforçando essa ideia, ela diz: se os homens simplesmente aceitassem a Bíblia como está escrita, não haveria falsos mestres para enganar e confundir suas mentes. E é isso que precisamos fazer. Precisamos aceitar a Bíblia como está escrita e, como a irmã White disse em O Ministério da Cura, precisamos compreender a Deus como ele se revela. Portanto, quando Deus chama Jesus de seu Filho, é exatamente isso que Jesus é, o Filho unigênito de Deus. Então, ao estudar esse assunto em 2017, o fato de Jesus ser o Filho de Deus não foi uma surpresa para mim. Eu sempre acreditei que Jesus era o Filho de Deus. Eu aceitava a Bíblia como ela está escrita e realmente nunca soube de outra forma, até começar a estudar o que a Igreja ensinava sobre esse assunto. Portanto, foi realmente o ensino da Igreja que me surpreendeu. Mas a minha experiência ao estudar o tema do Espírito Santo foi exatamente o oposto. A minha crença sobre quem era o Espírito Santo estava em harmonia com o que a Igreja ensinava e acreditava, que existia essa terceira entidade, ou pessoa, ou ser, além do Pai e do Filho, chamada Espírito Santo. Mas ao estudar esse tema do Espírito Santo, o que descobri foi que a Bíblia e o Espírito de profecia, na verdade, ensinavam uma visão diferente da que eu acreditava. Portanto, tentar compreender a outra visão sobre quem é o Espírito Santo foi um desafio, porque eu estava tão acostumado a entender os textos que se referem ao Espírito Santo de uma determinada maneira. E eu fazia isso desde que comecei a ler a Bíblia. Então, de repente, mudar a forma como eu lia esses textos para enxergá-los de uma perspectiva diferente foi um pouco desafiador e acredito que ainda seja para outras pessoas quando tentam entender o que os não trinitarianos estão percebendo a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, há um texto como este no batismo de Jesus. Quando ele foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, na minha mente, isso era uma clara distinção de três pessoas ou entidades. Havia Deus no céu, Jesus na água e o Espírito, a terceira pessoa da divindade, descendo como uma pomba sobre Cristo. E sobre a afirmação da terceira pessoa da divindade, há uma declaração como esta que também me parecia muito clara, onde ela diz: o príncipe do poder do mal só pode ser contido pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então, eu não conseguia entender como tantas outras pessoas podiam ler isso de uma forma diferente. O que quer que fosse que elas estavam vendo, eu não estava vendo.
E não quero dizer que eu discordava disso, só quero dizer que eu simplesmente não entendia. Portanto, para eu concluir que uma visão estava correta e a outra não, sem entender ambas as perspectivas, seria desonesto intelectualmente comigo mesmo. E por que eu iria querer fazer isso e me privar de todos os dados? Eu já estive nessa situação antes e já fiz isso quando fui enganado, e não vou fazer isso de novo. Não vou permitir que meu coração, meus sentimentos, emoções ou ideias preconcebidas influenciem ou tenham peso sobre meu estudo ao tentar determinar o que é verdade, porque eu sei que isso sempre. Esses vieses, essas perspectivas e ideias preconcebidas sempre distorcem as evidências ou a interpretação em favor da minha ideia preconcebida. E novamente, eu ainda estava na posição de que não me importo com qual é a verdade, eu só quero saber qual é a verdade. E no fim das contas, eu sei que a verdade é Jesus. E toda a verdade vai me levar para mais perto dele porque ele é a verdade. Então, realmente não havia medo em mim de ter que chegar a uma conclusão onde eu precisasse mudar minha ideia, porque eu sabia que, se algo fosse mais verdadeiro do que aquilo em que eu acreditava antes, mudar meu ponto de vista, na prática, me aproximaria mais de Cristo, e é isso que eu quero. Acho que é isso que todos nós queremos. Mas eu sei que o ego atrapalha e muitas vezes nos impede de compreender e estudar as coisas de forma objetiva para que possamos nos aproximar de Cristo ao entender o que é a verdade. Então, ao invés de tomar uma decisão apenas entendendo os textos da maneira como sempre os entendi em relação ao Espírito Santo, eu quis ver o que aqueles que rejeitavam a Trindade estavam enxergando. Eu queria ser capaz de entender a perspectiva deles e ver as Escrituras do ponto de vista deles. Eu queria ser capaz de entender a teologia deles. E então, estando em uma posição onde eu pudesse compreender ambos os pontos de vista, eu estaria em um lugar onde saberia que poderia tomar uma decisão intelectualmente honesta sobre qual visão era correta. Assim, a visão oposta também tinha alguns textos muito claros que encontrei, como este na Carta 66, de 10 de abril de 1984, parágrafos 17 e 18. A irmã White diz: "Queremos o entendimento completo e perfeito que só o Senhor pode dar. Não é seguro absorver o espírito de outra pessoa. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo." Na época, eu acreditava que a terceira pessoa da divindade era alguém diferente de Cristo. Então, ao ler essa declaração, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, eu sabia que isso não harmonizava com a minha visão, mas a declaração era clara o suficiente para que eu soubesse que, se eu simplesmente a ignorasse ou tentasse distorcê-la para que tivesse um significado em harmonia com a minha visão, eu estaria me iludindo e, essencialmente, mentindo para mim mesmo. Então, para não me enganar, eu precisei verificar se o que a irmã White disse poderia ser harmonizado com a Bíblia, e realmente podia. Por exemplo, lemos em 1 Coríntios 15:45 que o último Adão, que é Cristo, foi feito espírito vivificante. E em 2 Coríntios 3:17, lemos: "O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." Portanto, vemos nesses textos bíblicos que Jesus, que é o último Adão, foi feito espírito vivificante e, de forma muito clara, o Senhor, que é Jesus, é esse espírito. E então há uma declaração em Romanos 8, 9 e 10. "Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça." Então, segundo este texto, quem é que está em mim? Se eu, como trinitariano, acreditasse que o Espírito de Cristo era alguém diferente de Cristo, então não poderia ser Cristo em mim, porque é o Espírito de Deus que habita em mim. No entanto, se fosse Cristo em mim e Cristo fosse alguém diferente do Espírito Santo, então não poderia ser o Espírito Santo em mim, porque então seria Cristo em mim.
Portanto, a compreensão trinitariana sobre o Espírito de Deus não se harmoniza com esses versículos, mas eles fazem sentido se o Espírito de Deus que habita em você for o Espírito de Cristo, porque é Cristo, como diz, Cristo esteja em vós. E isso também fica claro em João 14, ao falar do Consolador, e Jesus diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, João 14 identifica claramente quem é o Consolador, e o próprio Jesus identifica quem é o Consolador. Em 14:18 ele diz: Eu virei a vós. No versículo 20 ele diz: Eu em vós. E no versículo 21 ele diz: Eu o amarei e me manifestarei a ele. E ao ler esses versículos, ficou absolutamente claro para mim que o Consolador era Jesus. Era ele quem viria até mim. Era ele quem estaria em mim. Era ele quem se manifestaria a mim. E estava tão claro que, eu realmente apenas olhei para esses versículos neste capítulo e percebi como eu poderia ter entendido isso de outra forma por tanto tempo. Eu simplesmente nunca tinha olhado para isso de forma objetiva. Além disso, entendemos que os discípulos tinham a compreensão correta de quem era o Consolador, porque lemos no versículo 22 que Judas lhe disse: Não o Iscariotes. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Então, até mesmo os discípulos entenderam que Jesus estava se manifestando. Eles estavam apenas perguntando como, mas não quem. Eles entenderam quem era Jesus. E comentando sobre essa passagem, Ellen White diz que Cristo devesse manifestar-se a eles e, no entanto, ser invisível ao mundo era um mistério para os discípulos. Eles não conseguiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando em uma manifestação exterior e visível. Não conseguiam entender o fato de que poderiam ter a presença de Cristo com eles e, ainda assim, ele ser invisível ao mundo. Eles não compreendiam o significado de uma manifestação espiritual. Então, a irmã White aqui concorda com a Bíblia que Jesus está se manifestando e essa manifestação dele seria a presença de Cristo com eles. Assim, quando Jesus disse: Eu rogarei ao Consolador, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, Jesus estava falando de si mesmo na terceira pessoa. Portanto, o Consolador de quem ele estava falando, que permaneceria com eles para sempre, era ele mesmo. Era Jesus. Jesus é o Consolador, assim como ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, não é outro ser ou outra pessoa além de Cristo que está conosco. É Jesus quem está conosco. E a irmã White acrescenta esta declaração: que estudem o capítulo 17 de João e aprendam como orar e como viver a oração de Cristo. Ele é o Consolador. Ele habitará em seus corações, tornando plena a sua alegria. E ela diz: ao olharmos para Jesus pela fé, nossa fé atravessa a sombra e adoramos a Deus por seu maravilhoso amor ao dar Jesus, o Consolador. E Cristo deve ser conhecido pelo abençoado nome de Consolador. E, finalmente, se ainda restasse alguma dúvida sobre o que a irmã White acreditava, ela disse: O Salvador é o nosso Consolador. Isso eu já provei que ele é. Portanto, está tão claro quanto possível na língua inglesa que a irmã White acreditava que o Consolador é Jesus Cristo e que, como Consolador, ele habitaria conosco. Então, o que é o Espírito descendo sobre Cristo como uma pomba em seu batismo? Lemos esta declaração no Youth Instructor de 1º de março de 1874. Ela diz: Os céus se abriram e raios de luz e glória procederam dali e assumiram a forma de uma pomba, com aparência de ouro polido. A forma semelhante a uma pomba era emblemática da mansidão e gentileza de Cristo. Portanto, a forma semelhante a uma pomba não representava outro ser, ou outra pessoa, ou entidade. Era emblemático, ou seja, era uma representação visual ou um símbolo visual do caráter de Jesus, de sua gentileza e mansidão. Agora, enquanto essas declarações definem claramente quem é o Consolador, descobri que a Bíblia também dá um nome ao Consolador. E para mim, isso foi uma das evidências mais concretas de que a Bíblia nos diz quem é o Espírito de Deus.
E isso, na verdade, vem do estudo da palavra para consolador. A palavra grega para consolador é parakletos, e João só usa essa palavra 5 vezes, e apenas João a utiliza. E vemos isso realmente claramente em João 14:16, 14:26, João 15:26, João 16:7 e também em 1 João 2:1. E, em todas essas ocasiões, exatamente, a palavra parakletos é traduzida como consolador, exceto na 5ª vez. Em 1 João 2:1 lemos: E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a palavra advogado aqui é a palavra grega parakletos. Portanto, o advogado ou o parakletos é o consolador que temos junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Portanto, de acordo com a Bíblia, eu estava vendo que o Consolador é Jesus Cristo, e de acordo com Ellen White, o Consolador é Jesus Cristo. Mas, de acordo com a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Consolador não é Jesus Cristo. Essas descobertas estavam causando uma impressão em minha mente e eu estava começando a perceber que muito provavelmente o Consolador, o Espírito Santo, é Jesus Cristo. É a presença dele para nós, e não alguma outra terceira pessoa ou terceiro ser além de Cristo. E isso estava tão claro, de fato, tanto pela Bíblia quanto pelo Espírito de profecia, que eu realmente me perguntei como eu não tinha percebido isso antes. Como foi que, por tanto tempo, eu li as declarações mais claras e considerei o Espírito Santo como alguém diferente de Jesus, quando claramente não era isso que a Bíblia ou o Espírito de profecia diziam? E então me deparei com esta declaração que respondeu à minha pergunta sobre como isso poderia ser e por quê. A irmã White diz na Review and Herald de 1980, 26 de agosto, a razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer é que o inimigo trouxe influências de natureza desanimadora sobre almas trêmulas. Ele procurou afastar Jesus de sua visão como o Consolador, como aquele que repreende, que adverte, que os admoesta, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa citação foi como outra luz se acendendo em minha mente obscurecida. Assim como Satanás e seus anjos procuraram obscurecer o fato de que Cristo era o único Filho gerado de Deus, ele também tentou afastar Jesus da minha visão como o Consolador, e eu sei que não estou sozinho. Ele tem procurado afastar Jesus de nossa visão como o Consolador. Foi depois de 12 anos sendo cristão que finalmente aceitei, percebendo plenamente que Jesus é o meu Consolador e que é Cristo quem habita em mim. Isso foi uma revelação linda para mim, porque amplia a intimidade da minha experiência com Cristo, do meu relacionamento com Cristo. Como eu disse antes, toda a verdade nos levará para mais perto de Jesus, e sendo essa a verdade, que é Jesus quem habita em mim, isso me aproxima ainda mais dele. E como os discípulos, eles entenderam que era Cristo se manifestando, mas não entendiam como isso acontecia. Sinceramente, eu também não entendia. Então eu ficava me perguntando: como é que Cristo habita comigo? E percebi que estava fazendo a mesma pergunta que Judas fez quando disse: Como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Mas então Ellen White, citando Jesus, escreveu o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado de Consolador. Portanto, o Consolador é a onipresença de Jesus Cristo, e, ainda hoje, muitos não compreendem o significado da manifestação espiritual de Jesus, porque mais uma vez Satanás procurou afastar Jesus de sua visão como o Consolador. Agora, todas essas coisas sobre a filiação de Cristo e o seu Espírito eu não aprendi em uma tarde. Levou semanas e, na verdade, levou meses para que eu realmente compreendesse completamente, ou de forma mais completa, a perspectiva dos pioneiros de Ellen White, da Bíblia e da Igreja Católica, e enxergasse onde estavam as discrepâncias. Isso leva tempo.
Sabe, estude essas coisas por si mesmo. Ore sobre isso. Não aceite apenas a minha palavra. Estou apenas compartilhando minha experiência aqui. Estou apenas compartilhando as evidências das coisas que estudei. Seja honesto consigo mesmo e investigue isso. Não se prive da perspectiva de conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. Isso é necessário se quisermos cumprir a missão que nos foi dada de representar Cristo ao mundo. Eu, pessoalmente, encontrei conforto no fato de que Deus nos deu advertências e instruções sobre esse assunto através da irmã White, sabendo que enfrentaríamos essa crise. Se o pilar da nossa fé não resistir ao teste da investigação, é hora de sabermos disso. Não deve haver entre nós nenhum espírito de farisaísmo. Quando Cristo veio para os seus não o receberam, e é de grande importância para nós que não sigamos um caminho semelhante ao recusar a luz do céu. Se a doutrina da Trindade não está correta, é hora de sabermos disso, e precisamos ter cuidado para que, ao rejeitarmos essas evidências e muitas das coisas que compartilhei com vocês nas declarações, não estejamos recusando luz do céu. Para mim, a identidade do Espírito Santo estava resolvida. Eu sabia que era a onipresença de Cristo. Estava tão claro que Cristo é o nosso Consolador, que Ele viria, que Ele se manifestaria, mas eu ainda não entendia exatamente como isso acontecia, e antes de prosseguir e abordar outra declaração que responde como isso funciona, quero aproveitar este momento para comentar outra declaração da irmã White, porque muitas pessoas usam essa declaração para dizer que nem deveríamos estar estudando esse assunto. Não é essencial para nós sermos capazes de definir exatamente o que é o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai. Está claramente declarado a respeito do Espírito Santo que, em sua obra de guiar os homens a toda a verdade, ele não falará de si mesmo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não podem explicá-la porque o Senhor não a revelou a eles. Homens, tendo visões fantasiosas, podem reunir passagens das Escrituras e dar-lhes uma interpretação humana, mas a aceitação dessas ideias não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios que são profundos demais para a compreensão humana, o silêncio é ouro. E é importante abordar essa afirmação porque ela é frequentemente usada para erguer uma barreira e eliminar a necessidade de qualquer investigação sobre o Espírito Santo. Mas quero fazer aqui uma distinção muito necessária que não está sendo feita por aqueles que usam essa citação para dizer que não podemos entender a identidade do Espírito Santo. Não é essencial para nós sermos capazes de definir exatamente o que é o Espírito Santo. A palavra o que está nos dizendo que não é necessário entender o que é o Espírito Santo em termos de sua essência ou constituição material ou sua natureza, que é o que a irmã White esclarece ainda mais quando diz: a natureza do Espírito Santo é um mistério. E quero deixar absolutamente claro aqui que nada do que estou compartilhando sequer tenta adivinhar qual é a natureza do Espírito Santo. Estou falando sobre a identidade desse Espírito Santo em termos de quem é o Espírito Santo, o que é completamente diferente do que esta declaração está advertindo. E claro, é importante para nós sabermos se é Cristo ou se não é Cristo, porque isso faz uma diferença enorme. Então, agora, voltando à ideia de querer entender como o Espírito Santo era Cristo, não a natureza do Espírito, mas como foi que o Consolador era Jesus Cristo. Esta próxima declaração realmente respondeu muitas perguntas para mim e tornou tudo muito mais claro. Em 1895, Ellen White escreveu o seguinte: sobrecarregado com a humanidade, Cristo não podia estar pessoalmente em todos os lugares. Portanto, era totalmente para a vantagem deles. Falando sobre os discípulos, era totalmente para a vantagem deles que ele, Cristo, os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo despojado da personalidade da humanidade e independente dela. Ele, isto é, Cristo, se representaria como presente em todos os lugares por meio de seu Espírito Santo como o onipresente.
Agora, o que quero destacar aqui é que, no contexto, essa declaração está falando sobre o significado de Jesus ser humano, que, como humano e estando limitado, ou seja, restringido ou impedido por sua humanidade, ele não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, como humano, Jesus não poderia ser onipresente. Então, ela acrescenta: por isso, era totalmente para a vantagem deles, ou seja, vantagem dos discípulos, que ele os deixasse e fosse para o seu Pai. Agora, quando Cristo deixou os discípulos e foi para o seu Pai, foi para ser glorificado. Agora Jesus é tanto humano quanto divino, e é por sua natureza e poder divinos que ele é onipresente, já que é sua natureza divina, que não está limitada por sua humanidade e pode operar independentemente dela. Por exemplo, quando Cristo se tornou humano, somos informados de que ele deixou de lado sua glória e sua majestade. Ele era Deus, mas às glórias da forma de Deus, ele, por um tempo, renunciou. Agora, as glórias da forma de Deus incluiriam seus atributos divinos, incluindo sua onipresença, e esses atributos divinos ele, por um tempo, renunciou. Em outras palavras, ele os deixou de lado e, ao revestir sua divindade com a humanidade, ele renunciou ou deixou de lado seus poderes divinos e se submeteu à sua natureza humana. Mas isso não foi de forma permanente, foi por um tempo que ele os renunciou. Agora, se você pensar bem, o próprio Jesus não realizou sequer um único milagre por seu próprio poder. Como ele mesmo disse, o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Mas quando Jesus ascendeu após sua ressurreição, ele foi glorificado e as glórias da forma de Deus, que por um tempo ele havia renunciado ao se tornar humano, após sua ascensão, ele as retomou mais uma vez, e é por isso que João escreveu: o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E é por isso que Jesus, ao falar sobre enviar o Consolador, disse: eu vou e voltarei para vós. Ele estava indo embora, ou seja, de volta para seu Pai no céu, mas voltaria para eles, para os discípulos, em espírito, e assim está escrito: Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando: Abba, Pai. E essas declarações me ajudaram a entender como o Espírito Santo é a onipresença de Jesus. Com essa compreensão da humanidade de Cristo e de sua divindade e de como elas operam, eu então pude entender melhor o significado das declarações da irmã White a respeito da terceira pessoa da divindade, que hoje em dia estão tão frequentemente envoltas em confusão. Agora veja esta declaração, por exemplo. A irmã White disse: o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, que viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Agora vamos analisar essa declaração, porque a palavra divindade em si simplesmente significa divino ou divindade. É uma palavra que se refere à natureza de Cristo. Então, quando a irmã White diz a terceira pessoa da divindade, ela está falando sobre a terceira pessoa da divindade ou natureza divina. Depois, se olharmos para a expressão a terceira pessoa, trata-se de uma referência gramatical, não numérica, e isso é apoiado por muitas outras declarações da irmã White, onde usamos seus escritos mais claros para esclarecer afirmações que talvez não sejam tão claras, como as declarações sobre a terceira pessoa da divindade. Então, vamos usar todas as declarações da irmã White sobre esse assunto para nos dar uma perspectiva correta sobre o ensino e a crença que ela tinha a respeito do Espírito de Cristo. Assim, o próprio Cristo, em sua humanidade, seria considerado a primeira pessoa, e isso se referiria à sua natureza humana. Sobrecarregado com a humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Então, era por meio de seu Espírito Santo que a irmã White disse ser ele mesmo, mas despojado da personalidade da humanidade e independente dela, ou seja, que a natureza divina de Cristo, que é o seu Espírito Santo, é capaz de operar na terceira pessoa, ou seja, separada de sua humanidade, despojada dela e independente dela. E é isso que a irmã White quis dizer quando escreveu sobre a terceira pessoa da divindade. Ela não quis dizer que era um terceiro ser divino.
Ela quis dizer que era a manifestação espiritual da onipresença de Cristo na terceira pessoa, separada de sua humanidade. Enquanto eu lutava para entender essa expressão, a terceira pessoa, da divindade, uma coisa que fez sentido para mim foi voltar aos meus anos anteriores, antes de ser cristão, jogando videogames. E muitas vezes, em jogos de corrida de carro, por exemplo, você consegue ver de uma perspectiva em primeira pessoa quando está dirigindo o carro, quando está controlando o seu personagem. Você vê através dos olhos do personagem e isso seria a primeira pessoa. E a terceira pessoa seria fora da forma do personagem que você está controlando. Então, se fosse um jogo de corrida de carro, por exemplo, a perspectiva em terceira pessoa significaria que você conseguiria ver o personagem que está controlando dentro do carro na estrada. Então, você operaria e controlaria seu personagem a partir da perspectiva de terceira pessoa. Portanto, a expressão terceira pessoa, em um sentido gramatical, apenas significa que o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da divindade, quer dizer que é Cristo na terceira pessoa em sua natureza divina. E é por isso que lemos terceira pessoa da divindade, porque está se referindo à divindade de Cristo, sem as limitações de sua humanidade. Portanto, era apenas a maneira de Ellen White tentar articular que o Espírito Santo era a presença divina de Cristo atuando separadamente de sua humanidade. Agora, quando olhamos para a declaração sobre a terceira pessoa da divindade, podemos usar declarações paralelas para fornecer mais evidências e confirmar que o Espírito Santo é Jesus Cristo, que a terceira pessoa da divindade é Jesus. Então, considere esta declaração. Não há poder em você separado de Cristo, mas é seu privilégio ter Cristo habitando em seu coração pela fé, e ele pode vencer o pecado em você quando você coopera com os esforços dele. Agora, é claro que o ele aqui é uma referência a Cristo. Ele pode vencer o pecado em você quando você coopera com ele. Agora, quando você compara essa declaração com a que lemos anteriormente, onde a irmã White disse que o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa agência da terceira pessoa da divindade, temos uma contradição se entendermos que a terceira pessoa da divindade é um ser ou uma pessoa diferente de Cristo. Porque se o pecado só pode ser resistido e vencido pela terceira pessoa da divindade, então temos uma contradição quando ela diz que Cristo pode vencer o pecado em você. Portanto, precisamos considerar todas as declarações da irmã White e harmonizá-las se quisermos entender sua verdadeira posição. Agora considere esta outra declaração como mais uma testemunha. Somente Jesus tem poder para salvar do pecado, para libertar do poder do mal, e falando do indivíduo, há apenas um meio pelo qual ele pode ser purificado do pecado. Ele deve aceitar a propiciação que foi feita pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aqui ela diz que somente Jesus tem o poder de salvar do pecado. Novamente, isso contradiz completamente a declaração anterior de que o pecado só pode ser resistido e vencido através da poderosa agência da terceira pessoa da divindade. Então, quem é que pode vencer o pecado em nós? É somente Jesus ou é somente a poderosa agência da terceira pessoa da divindade? Mais uma vez, essas ideias são completamente contraditórias, a menos que entendamos que a terceira pessoa da divindade é a onipresença da natureza divina de Jesus, independente de sua humanidade. Então, podemos harmonizar essas declarações e entender que a terceira pessoa da divindade é Jesus. E para mim, quando eu estava analisando essas declarações sobre o Espírito Santo, para adicionar outro nível de clareza, algo que me ajudou a compreender as declarações sobre o Espírito Santo, foi entender a maneira como Ellen White se referia ao Espírito, como uma agência. Em ambas as declarações que analisamos anteriormente, Ellen White, na verdade, se referiu ao Espírito Santo como uma agência, e ela também diz isso em outras declarações. Então, para mim, entender que o Espírito Santo é uma agência e um meio pelo qual Jesus se torna onipresente, me ajudou a compreender um pouco melhor todas essas declarações sobre a terceira pessoa da divindade. Cristo está retirado apenas dos olhos dos sentidos, mas ele está tão verdadeiramente presente por seu Espírito quanto quando estava visivelmente presente na Terra.
E essa é uma declaração significativa porque estava me dizendo que a presença do Espírito de Cristo em mim era tanto a presença de Jesus quanto quando ele andou na terra. Na verdade, ainda mais, porque agora ele habita em mim. E novamente foi uma revelação maravilhosa entender que é literalmente a própria presença de Jesus em mim. Como diz a irmã White, Jesus convida a sua própria presença para a sua alma. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não abriremos a porta de nossos corações para o hóspede divino? Quando percebi que é a presença de Jesus em mim, que é a própria presença dele, achei isso uma revelação linda e muito bem-vinda, porque tornou meu relacionamento com Cristo infinitamente mais íntimo, pois essa revelação de que era Jesus em mim, que era o meu Salvador que estava comigo, a própria presença dele, não de forma abstrata, através de alguma outra pessoa que nunca assumiu a humanidade, mas que era o próprio Jesus que estava em mim, aquele que se compadece das minhas fraquezas, que andou em carne humana e que sabe o que é ser humano, que foi tentado como eu sou tentado e que é sem pecado, que viveu na minha natureza caída e mesmo assim foi vitorioso sobre todo o pecado. Aquele que também é meu advogado, meu consolador diante do trono de Deus no céu, no lugar santíssimo. É ele quem está em mim, e isso para mim é algo maravilhoso. A intimidade de saber que é a presença de Jesus em mim, e não de outro, foi roubada de mim por 12 anos, por toda a duração da minha experiência cristã até 2017, porque Satanás tentou obscurecê-la para mim. Muitos dos meus irmãos e irmãs em Cristo ainda estão sob essa influência satânica que impede que vejam Jesus como seu consolador, e essa é uma das razões pelas quais estou compartilhando meu testemunho. E eu quero que outros cristãos tenham a intimidade com Cristo que essa compreensão lhes trará, compreender que é a presença de Jesus neles. Até agora, neste vídeo, compartilhei sobre meu estudo a respeito da filiação de Cristo e do Espírito de Cristo. E ainda assim, para mim e para outros, a revelação mais surpreendente sobre esse tema da Trindade. A história disso e como isso entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos nós estamos familiarizados com esta declaração, de que não temos nada a temer quanto ao futuro, exceto se esquecermos o modo como o Senhor nos guiou e seus ensinamentos em nossa história passada. Na parte 2, o que quero fazer é falar sobre a história do movimento adventista do sétimo dia e algumas revelações surpreendentes. Especialmente algumas relacionadas aos primeiros 50 anos do movimento, como os pioneiros estavam unidos em sua compreensão sobre Deus. E então observar como essa mudança titânica na compreensão de quem era Deus começou a acontecer no início da década de 1890 e como isso levou a uma crise que quase dividiu a Igreja em 1903, caso Deus não tivesse intervindo milagrosamente por meio da irmã White. Portanto, se você não conhece essa história, é fundamental que saiba como Deus conduziu sua Igreja durante essa controvérsia. E também quero lhe dar algo. E acredito que isso vai ajudá-lo em sua busca para entender quem é Deus. Creio que isso o ajudará a compreender o panorama geral dessa controvérsia centenária e como a doutrina da Trindade não foi introduzida em nossa igreja por meio de estudo e oração, mas através de sutileza, manipulação, coerção, conferências bíblicas secretas, engano e rebelião contra o Espírito Santo. No entanto, ao final de tudo isso, há boas notícias, porque Deus tem uma igreja sobre a terra e ela cumprirá. Sua missão?